Então vamos lá? Bom, a gente tá com um rolo aí, o que aconteceu, né? O Silicon Valley Bank, né? É um banco ali famoso nos Estados Unidos por emprestar dinheiro para startups. É literalmente o Banco do Vale do Silício ali, como o próprio nome dele já diz, né? E não é um banquinho novo. É um banco aí que foi fundado em 1983, um banco com mais de 40 anos de existência e que alcançou o posto aí de 16º maior banco dos Estados Unidos. Desde o subprime, um banco não quebrava, um banco desse tamanho, né, não quebrava aí no mercado americano, porque não é um banquinho de fundo de quintal, é realmente um banco muito grande e com empréstimo para startups muito relevantes. Diversas coisas ali puxaram a quebra do Silicon Valley. Mas aí, com isso, várias empresas brasileiras, startups brasileiras que fizeram captações lá no exterior e etc., devem para o Silicon Valley Bank e outras também tinham dinheiro no próprio Silicon Valley Bank. Então, com isso, começou-se rumores aí que diversas fintechs brasileiras poderiam quebrar por conta da quebra do Silicon Valley Bank. Uma das empresas que foi acusada aí, né, que disseram, fofocada, pode dizer, né? Acusada é uma palavra forte, que disseram que pode ter alguma coisa a ver com essa história, é o Nubank. Será? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo, ou também aproveitar para explicar como é que é o funcionamento, né, de um banco. E com isso vocês vão conseguir entender alguns detalhes a mais sobre essa história. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz, o que você vai fazer? Você vai segurar a sua mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever aqui no canal, quando e se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer um conhecimento que você ainda não tinha. Lembrando que se você é novo no mercado financeiro, deu de cara com esse vídeo aqui porque tá com medo do seu banco quebrar alguma coisa, você sempre pode consultar qualquer termo aqui, investidor sardinha, né? Procura na barra do YouTube mais o tema que você quer e você pode conseguir aprender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e afins aí. A grande questão que muitas pessoas não entendem é que um banco, na verdade, ele necessariamente trabalha como uma empresa alavancada. Imagine a seguinte situação: Evandinho chega lá no banco, né, e ele deposita R$100 no banco e deixa ali naquela conta corrente dele. O que acontece com esses R$100? A maior parte das pessoas pensam que o banco ele simplesmente pega um colchão, coloca aqueles R$100 ali e deixa guardado. Enquanto, na verdade, o banco pega parte desse dinheiro e, claro, faz um provisionamento para quando o Vandinho voltar para sacar, mas a outra parte ele empresta para alguém a juros ali. Então ele empresta esse dinheiro a juros, inclusive ele dá um retorno pro Vandinho ali da poupança ou alguma coisa, né? E ele vai emprestando esse dinheiro. Além desse empréstimo que o banco já faz com o dinheiro que de fato tem lá dentro, né, que ele empresta para outra pessoa com o dinheiro dos outros, ele ainda emite títulos de dívida, né, os CDBs aí que a gente investe aqui do lado dos investidores, para captar mais dinheiro ainda e emprestar mais dinheiro. Isso para os empréstimos maiores, ali, empréstimos, por exemplo, para financiamento imobiliário, etc. Eles vão emitindo CDBs e vão emprestando. De modo que qualquer banco, 99,9% dos bancos, né, se você simplesmente tiver um percentual dos clientes que chegam ali e falam eu quero sacar o meu dinheiro, o banco não possui esse dinheiro ali. Para evitar que isso aconteça sem que a gente se prepare para isso, os bancos centrais ao redor do mundo, não só no Brasil como nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, eles têm algumas regras. O Banco Central Brasileiro determina que um banco não pode virar à noite com mais saques do que depósitos. Então, se num dia específico, o Bradesco, por exemplo, teve mais saques que depósitos, por alguma razão, ele precisa pegar um empréstimo com outro banco, né? Ele precisa pegar um empréstimo ali e ele vai pagar uma taxa, a taxa DI, né? Durante aquele empréstimo ali. Ah, Raul, sei demais, o CDI. Exato, é por isso que vem daí, então, a taxa do empréstimo que um banco empresta para outro ali. Então, quando você faz esse tipo de mecanismo, é claro que isso expõe os bancos a uma realidade pouco pensada, mas muito perigosa. Portanto, se a gente simplesmente começar a criar rumores de que o Nubank vai falir, as pessoas poderiam ir lá e sacar o dinheiro. E o que aconteceria na prática? O Nubank quebraria. Não porque ele entrou no sistema de default, ou não porque ele de fato ia quebrar, mas porque as pessoas foram lá e sacaram o dinheiro com medo dele quebrar. O medo de um banco quebrar faz o banco quebrar. Essa é uma das coisas que acontecem com mais frequência ao redor do mundo. No Brasil, o setor bancário é extremamente regulado, de modo que a gente tem pouquíssimas entidades bancárias e elas são todas garantidas pelo tal do FGC, que até R$250 mil aí, inclusive a gente vai usar aqui, né? Eu vou usar essa garantia aí porque a BRK Financeira foi de base e levou meu dinheiro com ela. Então vou precisar usar o seguro ali para pegar meus 250 mil de volta. Eu tinha menos de 250 mil na verdade, então vou estar com capital protegido. Nesse vídeo aqui eu explico como é que você faz para recuperar o seu dinheiro nesse caso. Até 250 mil então por instituição financeira e 1 milhão por CPF. Se você quebrar 4 bancos ao mesmo tempo, você receberia até 1 milhão por CPF. Você recebe seu dinheiro de volta pelo FGC. Lá nos Estados Unidos tem um mecanismo semelhante que cobra até $250 mil. Raul, mas o pessoal do Brasil
não tem criatividade nenhuma, exato. Só que eles podiam copiar também a unidade monetária, que aí cobria 1 milhãozinho, né? Podia fazer a conversão. Segundo a Infomoney aí, algumas startups brasileiras têm aí até 50 milhões de reais lá no SVB. Então, nesse caso, não existe nenhuma chance de nenhum tipo de mecanismo, né, conseguir conter isso aqui. A única forma de parar essa sangria ali seria o governo americano salvar esse banco aí, como ele já fez outras vezes lá durante a crise do subprime. O governo não salva o banco simplesmente por bondade no coração e vontade de deixar o empresário dono do banco mais rico. É porque muitas vezes a quebra de um banco pode puxar a quebra de vários outros bancos pelas relações que eles têm entre si e também pelos empréstimos que ele tem para outras empresas que podem acabar não conseguindo arcar com seus compromissos com outras empresas e vai levando a uma cadeia de quebra. Para você ter uma ideia, existia também uma sucursal do SVB aí, do Silicon Valley Bank, lá na Inglaterra. Os britânicos já fizeram um pacotão ali do help para ver se ajuda para não deixar o banco criar uma baguncinha aí. O SVB, ele era utilizado aí por startups brasileiras para receber investimentos de venture capital, né, estrangeiro. O site diz também que 90% das startups brasileiras offshore tinham conta no SVB. Então, assim, é um nabo, sim, para algumas startups. Ainda não temos acesso a que empresas são essas aí que podem estar ligadas a isso. Ainda mais você precisando de dinheiro, você vai falar assim, gente, tomei na bunda, hein? Alguém aí quer me emprestar dinheiro? Óbvio que não. Você fica caladinho e tenta evitar que descubram que você está vinculado a isso. É claro que evitar que alguém descubra que você está vinculado a isso é muito diferente de mentir que você não está vinculado a isso, porque se você mentir numa situação dessa, você pode agravar mais ainda a confiança do mercado. Então, não acredito que tenha empresas que mentiriam caso elas fossem descobertas ali. Ações de outros bancos que também estão vinculados aí, de certa forma, a esse mercado, como o First Republic, o PacWest e o Signature, estão tomando tacadas aí, chegando a cair 2 dígitos. Dito isso, vamos ao título desse maravilhoso vídeo para acalmar vossos corações, né? Que estão aí igual o coração do Vandinho quando vê mulher bonita, tá? Acelerado. O Nubank informou que não tem qualquer exposição ao Silicon Valley Bank. Não é nem que não tem exposição relevante, não. Nenhuma exposição. Então, ele disse aqui que não tem nada a ver com isso, ele tá de boa, né? Não tem nenhuma relação com isso. Não existe motivo para você duvidar do Nubank nesse caso. Então, ao que parece, o Nubank não tem nada a ver mesmo. Mas eu te digo o seguinte, quando a gente fala de sistema financeiro, quando a gente fala de instituições financeiras, é importante a gente observar alguns indicadores de segurança antes de deixar o nosso dinheiro lá. Isso não vale tanto para suas corretoras de investimento. Raul, eu invisto pela corretora do Nubank ou de um banco de esquina. Tem problema? Não. As corretoras, diferente dos bancos ali, ela não fica com o seu saldo. Então, quando você investe numa corretora, seja ela qual for, independente dela ter prejuízo ou não, se ela quebrar, o máximo que você vai fazer é trocar sua custódia. Imagina esse cabo aqui, isso aqui é interessante. Eu compro uma ação, aqui, ó. Vou fazer um nó no meio que vai ajudar aqui na nossa explicação. Eu compro uma ação na instituição financeira aqui, nessa instituição financeira. Então eu compro aqui na BB Investimentos, por exemplo. Uma instituição financeira aqui fundada pelo dono da Braz Company. Ele vem aqui, funda a instituição financeira e você compra uma ação. Quando você compra uma ação, essa ação não fica necessariamente aqui nessa empresa. A custódia dela tá aqui. É lá que você vê os ativos e movimenta. Ela vai ficar rosteada ali, vai ficar guardada, né, na CBLC, na outra ponta, não tem nada a ver com nada, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Se essa instituição quebra, então, o que acontece na sua vida? Absolutamente nada. Isso é o seguinte, eu comprei um carro ontem, uma BMW. A concessionária na qual eu comprei o carro, depois de transferir, ela quebrou. Muda alguma coisa na minha vida? Não. Então a mesma coisa. Eu só teria que transferir para outra empresa se eu quisesse movimentar aqueles valores, né? Mas esse dinheiro não está de forma alguma naquele lugar. No Brasil a gente tem tudo concentrado. Nos Estados Unidos, quando você investe lá fora, existem algumas corretoras maiores que elas agem como custodiantes. Então lá existe certo determinado risco, né? As corretoras são diferentes em avaliação de risco, mas tem os limites, tem as proteções e é mais descentralizado o sistema, mas aí é uma explicação que fica um pouco maior. Então, com o caso de corretora, você não precisa se preocupar tanto. Com o que você precisa se preocupar na corretora? Com o saldo que você deixa lá. Aquele saldo da conta, nossa, eu tenho 10 mil reais na conta e ainda não investi no Tesouro Direto, ainda não comprei ações, ainda não investi no CDB. Nesse caso, seu dinheiro está exposto 100% ao risco de quebra daquela instituição financeira. E aí, por questões também até de inteligência, eu não indico que você deixe conta em saldo de corretora, porque também não rende nada, né? Você vai deixar o dinheiro ali e vai ser pouco eficiente para você. Se você não sabe o que vai fazer ainda, põe no Tesouro Selic, mas eu vou tirar com menos de 30 dias, vou perder quase toda a rentabilidade. Não, na corretora você vai perder toda, porque você não vai ganhar absolutamente nada. Então, o que você pode fazer para conferir se o banco,
pelo qual você deixa o seu dinheiro aí, a sua conta corrente, se ele é seguro ou não. E aqui você pode avaliar alguns critérios, né? Você pode avaliar o índice de Basileia, o Banco Central recomenda aí, o índice de Basileia de um banco deve estar pelo menos em 12%. Nos bancões grandes esse número pode oscilar até mais para baixo que isso em algumas vezes, mas nos banquinhos isso se torna muito mais perigoso. É importante você verificar também o patrimônio imobilizado e se ele tem lucro ou não. Banco que fecha com prejuízo ali, por exemplo, às vezes não é o melhor lugar para você deixar o seu dinheiro no longo prazo, principalmente se ultrapassa o limite de R$250 mil. E lembrando, se o Bradesco e o Itaú, por exemplo, quebrasse, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, não serve para absolutamente nada, porque jamais conseguiriam abarcar o prejuízo desse. Mas se o Itaú e o Bradesco quebrar também, você pode ficar tranquilo que não é só você que vai se fuder, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, o Banco do Brasil, porque todo mundo vai tomar no rabo, porque vai gerar um efeito em cadeia absurdo. A primeira coisa que a gente pode procurar aqui é o roxinho. Será que o roxinho é seguro? Nubankzinho. Então o Nubank está aqui, lucro líquido, 239 milhões em 2022. O resto dos anos ele teve algum prejuízo. O Nubank ele é conhecido por dar prejuízo há muito tempo, né? É, ele é famoso, ele gosta de dar prejuízo. Da última vez que eu verifiquei, o índice de Basileia do Nubank era em torno de 62%, que é muito acima da margem de segurança recomendada. No entanto, vale considerar que o índice de Basileia do Nubank, normalmente ele fica mais alto, exatamente porque ele dá prejuízo. Ele dá prejuízo, aí ele fazia uma captação, ia gastando esse patrimônio, quando o índice de Basileia baixava de novo, ele fazia uma nova captação. Um banco que não registra lucro consistentemente, ou que registra um lucro muito irrelevante comparado com o tamanho dos seus gastos, ele normalmente é um banco que você pode ter algum risco maior envolvido. Por quê? Se ele não registra lucro, ele tem que tirar dinheiro de fora do mercado no geral para colocar dentro daquela empresa, porque senão ele acaba quebrando. O Nubank, eu considero ele não é um banco inseguro, a princípio, pelos indicadores, nenhum, mas também não é um banco que eu considero do mais seguro do mundo. Agora, recentemente eles pararam de dar prejuízo, o que pode melhorar essa situação. Mas, se você tem dinheiro ali acima dos 250 mil reais no Nubank, já acho que não é o melhor lugar para você deixar esse dinheiro, né? Você tem uma rentabilidade que é baixa, não tem motivo para você deixar esse dinheiro ali. Eu falo se você deixa naquela continha lá direta. O ideal seria você diversificar um pouco mais esses investimentos, colocar isso em algum lugar e não deixar no saldo. Até porque saldo de banco nenhum vale a pena, mas dos bancos menorzinhos, né, disso que a gente chama de banco digital, é mais perigoso ainda. Primeiro porque se você toma um bloqueio de conta, alguma coisa, um roubo, é um rolo para resolver, não tem uma agência, não tem um negócio. Diversas empresas, inclusive dessas, abrem conta de maneira mais fácil, né, e transferem valores de maneira mais fácil. A gente odeia a burocracia dos bancões, mas eles estão mais acostumados a lidar com segurança. E não estou aqui falando mal deles porque eu quero que você abra conta em bancos grandes, não, porque eles não me pagam nada, não tenho nenhum benefício. Inclusive, acho que todos eles são uma merda, o serviço é péssimo. Estou falando por um quesito de segurança. A gente pode olhar também, outro famosinho aí é o Banco Inter, né? Cujo qual eu tenho até investimento. Tá sem os índices de Basileia aqui hoje. Mas o Banco Inter, ele costuma ter lucro, então ele já é um pouco mais... Porra, o Banco Data tá horrível hoje. Normalmente aqui você conseguiria ver o índice de mobilização e de Basileia, tá com algum problema o site. Ah, carregou 29,8% acima da margem de segurança e também com um baixo índice de capital imobilizado aqui também. Então, como tem lucro recorrentemente, né, acaba mantendo um pouco mais aí o índice considerado, né? Só para ficar um pouco mais claro aqui, quando a gente fala do índice de Basileia, é o índice da cidade de Basileia mesmo, mas é um pouco complicado de você entender a dinâmica inteira. Mas para ficar mais claro, significa que para cada 100 reais que o banco tem aqui, quando tá esse índice 29,8%, para cada 100 reais que o Banco Inter tem emprestados no mercado, ele tem pelo menos R$ 29,08 lá dentro. Raul, então o Banco Central indica que ali esse número pode ir até 12, né? Até 11, na verdade o Banco Central indica que é o mínimo. Sim, o Banco Central indica que você pode manter esse número até em 11 aí, tranquilo. Então o banco pode emprestar muito mais dinheiro que ele tem ali, né? Se ele tem um pouquinho de dinheiro ali, ele pode emprestar um pocão, né? Pode emprestar ali, então o banco empresta 100 reais e tem que ter só 29 reais nesse caso aqui do Banco Inter. E pode ir até 11 ali. Então ele teria que ter 11 reais em caixa para emprestar 100. Delicinha. E depois a agiotagem que é crime no Brasil. A Jota pelo menos tem 100% do capital segurado dele, né? Aqui o Banco Inter tem também um índice de mobilização de 5,7%, que é um índice bem baixo. Aqui ele pode ir até 50%. O que significa isso? Se o banco tiver um problema, né? Qual a liquidez que ele tem? Quanto do patrimônio dele está preso em alguma coisa que ele possa transformar em dinheiro rapidamente ou numa coisa que ele não possa transformar em dinheiro rapidamente. Aqui o do Nubank só 5,7% está preso em alguma coisa que ele não conseguiria transformar em dinheiro diretamente. Aqui a gente pode vir no PagSeguro também. PagSeguro aqui dá zoeirita, dá lucro sempre, 1,5 bilhão. Ai, pai! Para, que é isso? Tá lucrativo aqui? Não, carregou os indicadores também. Banco Data hoje tá sofrível. Se o Banco Data não melhorar até o próximo vídeo, eu vou criar concorrência. Eu sei que vocês pegam esses dados todos do Bacen, puxa automático. Se vocês não melhorar isso aí, eu vou mandar aqui a programação desenvolver a concorrência aqui. Vou
a vida de vocês. Eu sei que vocês estão ganhando dinheiro há muitos anos. Se vocês eu melhorava, porque tô aqui fazendo propaganda de graça do site dos caras. Aí não tem a capacidade de simplesmente funcionar quando eu preciso, também é brincadeira, né? E assim, então para você que quer aprender um pouco mais sobre investimento e não deixar seu dinheiro parado em conta, justamente para não ficar com esse tremendo aí, o que eu vou te indicar é, acesse aqui agora alvp.com.br, clica aqui, faça o seu processo seletivo. Se você for aprovado, você vai vir aqui aprender a investir diretamente com a gente, vai ter acesso às ferramentas de diagrama do Cerrado, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso a um monte de coisa que você nem imaginava que existia, que vai te possibilitar. E além de tudo, a gente tem a nossa própria plataforma de investimento que permite a gente te dar taxas abusivas para que você consiga ter mais lucro que os seus coleguinhas, né? E esfregar na cara deles que você é cliente Prime de alguma instituição financeira. Até porque, para ser cliente Prime, normalmente você precisa ter mais de R$1 milhão aí. Você consegue ser até cliente Private aqui, fazendo a UVP, que é quem tem normalmente mais de 10 milhões investidos. A gente dá as mesmas taxas que essa galera, sem a necessidade de ter esse dinheiro. Porque se a gente fosse atender também só quem tem 10 milhões de reais, eu seria mais feliz, que eu ia ganhar mais dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu também ia ter dificuldade de conseguir essas pessoas. Então eu ia ser triste, porque apesar do potencial de ganhar mais dinheiro, eu ia ficar pobre, porque é pouca gente que tem mais de 10 milhões. E agora a gente vem aqui para aquele quadro clássico do canal. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga com a dominga, dançando e curtindo o Vando e não consigo nem... Maravilha! Agora eu vou responder aqui as perguntas de vocês, algumas críticas também, né? Eu gosto aqui quando vocês me ofendem de maneira adequada, para que a gente possa cada vez mais aí piorando a qualidade aqui do canal. Adoro seus vídeos educativos e você faz com que o assunto seja interessante e menos cansativo para alguém como eu que não é dessa área. Espero em breve fazer a UVP, ser sua aluna, para saber como investir para diminuir minha carga horária de trabalho. Tenho 53 anos e espero que aos meus 65 atinja esse objetivo. Perfeito, Márcia. Você vai conseguir. Vamos ter essa fé. O André Costa perguntou: bom dia, Raul. Tá tarde, mas bom dia. Tem uma dúvida de iniciante. Apesar da taxa Selic não ter sido alterada pelo Copom na última reunião, por que existe uma variação mensal na taxa? Por exemplo, janeiro de 2023 foi de 1,12%, fevereiro de 2023 foi de 0,92%. Não necessariamente, né, aquela taxa definida, ela passa a ser uma regra que vai ser instituída. Ela é uma meta de uma taxa ali. Normalmente fica próximo dessa taxa. Só que existem outras relações, aí você tem que estudar um pouquinho sobre overnight e a taxa dos depósitos bancários, até que eu expliquei aqui parcialmente nesse vídeo, que define aquilo ali. Então, o que define a execução prática da taxa ali não é necessariamente aquela definição via de regra lá. É mais a taxa que os bancos acabam usando para emprestar dinheiro um para o outro. Na verdade, essa taxa muda diariamente, né? Nem de um mês para o outro, tá bom? Então é importante saber isso aí, porque o rendimento do CDI ali é diário. O Everton Fernandes falou: fala, Raul, nessa situação de inflação subindo e tendo a possibilidade da Selic subir também, para regular a baguncinha, os FIs que têm cotas em CDI e IPCA também estarão em quedas durante esse período? Não. Se você tem um aumento do CDI ali, por exemplo, ou da inflação, você pode ter um aumento, né, na cota desses fundos de papel, né? Então, você pode olhar a carteira do fundo de papel, lá na UVP eu explico bem como você pode analisar um fundo de papel, observar a carteira e ver o que está atrelado. Então, pode ser que sim, ele se beneficie desse aumento da taxa Selic. Caso tenha escrito alguma bobagem, mil desculpas, é que às vezes são tantas informações que na hora os neurônios travam. Não, perguntou besteira não, Everton, foi uma bela pergunta. Forte abraço, seu canal é igual ao patrimônio do Warren Buffett, impossível de mensurar. Sucesso pra ti, muito obrigado por tudo. Obrigado você, né, por esse comentário bondoso e gentil, coisa rara na internet brasileira. Lembre-se de ser gentil, já que a gente está no recado final. A gentileza é um recurso que você tem que estar usando, né? Já que a gente está aqui no recado final. O que você deve fazer? Alguém pode, né, tá fazendo alguma coisa aí que está agregando para a sociedade, faça um comentário positivo para agregar na vida dessa pessoa. Alguém fez alguma coisa que não deveria, você usa toda a sua gentileza e manda essa pessoa ir tomar no olho do...